Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Papo de Estado. Eu sou o Vitor Lins. O Papo de Estado é o podcast que vai discutir como que o poder público atua na sociedade, quais são os temas do funcionalismo, do serviço público e a prestação de todos os serviços essenciais que a coletividade precisa, né? O Papo de Estado ele quer desmistificar todas as questões políticas e trazer o cidadão para entender como que funciona a cidadania. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais e mais duas moças aqui com a gente acompanhando. Eles são da diretoria do Sincerme, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Bauru e região. Eu vou cumprimentar o Moisés e o Erivelto. Olá, tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar com cada um, a gente se apresentando. Moisés, por favor, se apresente e diga como que foi sua jornada para virar servidor público em primeiro lugar e me diz se pegou trânsito para vir aqui para São Paulo. Obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Eu estou no serviço público há 20 anos, no Serviço Público Municipal de Bauru. Já trabalhei em outra prefeitura também por mais 10 anos. Então, já faz um tempo de servidor público, né? Qual prefeitura você foi antes de Bauru? Eu trabalhei antes de Bauru em prefeitura de Reginópolis. É um município menor lá na região mesmo, a 70 quilômetros de Bauru. E durante essa vivência toda, né, a gente aprende muita coisa, convive com muita gente, atende a população, né, porque eu sou servidor da saúde, então o contato é muito direto com o público, né? Então, a gente tem uma vivência boa nisso. E eu estou no Sincerme, no sindicato, já há 8 anos, Ele, como diretor liberado, já fazia parte da diretoria, fui liberado há 8 anos, tem toda uma trajetória a chegar até a liberação, né? E hoje a gente está nessa luta aí, né, com o que vem acontecendo, né, politicamente, a desestruturação das entidades de classe, né? Tudo isso aí, mas não está fácil. Não está fácil, mas estamos na luta. E a gente vai conseguir, não vai? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. É isso aí. Erivelto, por favor, me diz como que você entrou no serviço público, o que você tem feito até aqui? Bem, em resumo, né, porque é tanta coisa. Vamos lá, né? No serviço público municipal eu estou há 10 anos, né? E no sindicato faz 1 ano e meio que eu sou liberado. Assim, o que me trouxe para o serviço público foi que o meu cargo é um cargo novo, técnico em farmácia, surgiu há pouco tempo. Técnico em farmácia. Técnico em farmácia, surgiu há pouco tempo. Então houve o concurso da prefeitura. Como eu também trabalho em outra instituição, resolvi fazer o concurso e acabei passando, né? Aí sempre a gente tem participado junto com o sindicato de greve, das manifestações. Aí me convidaram para fazer parte da diretoria. No início eu era diretor de base e houve o convite para mim ser diretor liberado. E a gente luta para tentar diminuir a desigualdade, né? A opressão que os servidores sofrem. Então, o sindicato é isso daí. Beleza. A ideia desse programa, desse projeto do Papo de Estado, é a gente conectar o cidadão com o serviço público, entender a importância e, de certa forma, humanizar os servidores. Porque a gente é amigo, né? O servidor e a sociedade, a gente é amigo, a gente quer que as coisas andem bem. A gente usa o serviço público, né? Sim, a gente também usa o serviço público. Então, eu quero começar humanizando a gente mesmo. Então, me diz assim, quando que você... Vou começar pelo Erivelto dessa vez. Quando que você decidiu estudar para concurso? O que estava passando na época? Por que você quis ser um servidor? O que você imaginava que ia ser? Como que foi essa jornada de concurseiro? Conta um pouquinho. Vamos lá, né? O meu primeiro concurso público foi para a FAMESP, que administra o Hospital Estadual Bauru, no qual eu também trabalho há quase 20 anos, né? Aí houve também a prefeitura, lançou o concurso público para técnico em farmácia e eu prestei. Aí eu trabalho nos dois junto, né? Sou servidor do CLT no estadual e da prefeitura. E surgiu assim, a vontade, a gente tinha um grupo de colegas de estudo para concurso e eu acabei estudando e acabei passando na época o concurso da prefeitura, qual eu estou até hoje. E o que explica para a galera que está em casa, o que faz o técnico de farmácia? Vamos lá. O técnico de farmácia ele tem várias vertentes, né? Ele vai desde o recebimento de medicamento, conferência, de lote, validade, a dispensação, né?
ou a coisa que é muito importante, a orientação ao paciente, que não adianta você só fazer uma dispensação sem orientação. A orientação é muito mais importante do que a dispensação em si, né? A gente acolhe os pacientes idosos com bastante dificuldade para entender o modo de se tomar o medicamento, a gente acaba facilitando para ele usando as ferramentas que a gente tem, né? Anotando, bem anotado a posologia do medicamento, como ele vai usar, o horário e tal, para poder facilitar, né? E a gente acaba ficando inserido naquele grupo de cidadão que mora naquela região onde a gente trabalha na farmácia, né? A gente fica conhecido de todo mundo, então onde a gente vai, pô, ó o fulano da farmácia, ó o ciclano da farmácia, é muito gostoso. Ele veio da farmácia. Ele veio da farmácia. Aliás, o gordinho da farmácia, né? Gordinho da farmácia. A gente sempre... É um carinho, né? Um carinho da população. Mas é muito bom você poder andar na rua e você ser reconhecido pelo seu trabalho. É sinal que você está fazendo um trabalho bem feito quando você é reconhecido. Uhum. Isso é muito gratificante. Então, sem vocês, dava tudo errado, né? Sim. Porque antes de surgir o técnico de farmácia, o serviço era prestado pelos auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, eles não tinham muito tempo para orientar o paciente da maneira que o paciente precisa, né? Porque eles também tinham outras atribuições, né? Eles acumulavam, né? É difícil para eles também. Então, um profissional da área sempre vai orientar melhor o paciente naquilo que ele precisa, né? Moisés não é conhecido pelo gordinho da farmácia, não, né? Não, ainda tem apelido? Não cheguei nesse ponto, não tem apelido. E você, por que você decidiu prestar concurso? Como é que foi? E qual que é a sua carreira? Eu sou técnico de enfermagem desde 87, eu me formei em 87. 86 eu já trabalhava em hospital, né? Depois prestei concurso em Reginópolis, fiquei de 89 a 99 em Reginópolis. E em 2002 eu entrei na prefeitura de Bauru, né? 20 anos atrás. Eu sempre optei pelo lado público, por quê? Dava uma garantia maior de segurança, o que hoje já não vem ocorrendo, né? Estão tentando uma reforma administrativa e acabar com o serviço público, com o servidor público. É o que vem acontecendo, infelizmente. E assim, o servidor público, ele tem... Isso é importante que a população saiba. O servidor público tem estabilidade funcional. É difícil ele ser demitido, né? Na verdade, o servidor público ele pode ser demitido desde que tenha um processo administrativo. Sim, exato. Processo administrativo que realmente certifique de que ele cometeu um erro. Sim, a diferença da gente com estabilidade é que a gente pode dizer no Facebook se a gente vai votar no patrão ou não vai. Sim. Isso é estabilidade. Eu só posso ser demitido se eu não cumprir meus requisitos de eficiência, de produtividade, né? Então, assim, de certa forma, a sociedade ela acerta quando ela entende que a nossa estabilidade, realmente, a gente tem uma garantia, a gente consegue ter a previsibilidade que fazendo tudo ali não vai ter uma perseguição como botar uma coisa no Facebook e amanhã acordar demitido. É mesmo? Então a gente tem a estabilidade funcional, mas não tem nenhuma estabilidade com relação ao poder de compra. Mesmo? Todo ano a inflação vai e o salário não vai. Sim. Você disse... Tem uma certa perseguição no serviço público diferente que no privado por conta de chefias. Né? Porque o chefe ele é um cargo em comissão, é um cargo de confiança. Né? Então ele vai defender o patrão dele, lá o político maior, né, que está acima dele, o que seja o prefeito, o governador. Então, se você faz uma coisa que ele entende, talvez não seja errado, que fuja do que ele quer que seja feito, ele vai ter algum tipo de perseguição ali, vai te desgastar de uma forma... até te provocando pedir exoneração ou demissão, né? Com essa intenção. Não consegue. Porque é o que eu disse, toda demissão e exoneração tem a necessidade de um processo administrativo. Né? Mas a perseguição em si, o bullying ali existe. Tem, né? Com muita força, por sinal. Muita? Muito. Vamos entrar daqui a pouco nesse tema, então. Aí você estava dizendo que a estabilidade era uma das coisas que Sim, que atraía. Isso. Que atraía, talvez. Né? Mas hoje em dia está muito diferente de 20, 30 anos atrás. Né? Hoje a estrutura pública, né, não te dão condições de trabalho decentes. Né? Por exemplo, na minha área, na pandemia, foi bonito bater palma para a enfermagem, para os médicos. Muito bonito, não é? Mas e daí? E o que vale a pena, realmente? E o salário? Agora foi aprovado o salário, o piso nacional.
Mas qual município que está cumprindo o piso nacional? Que já falou para o servidor, ó, tá aqui seu piso nacional. E os deputados foram contra? Imagina. Foi aprovado, mas não é realidade. Né? Então, isso dificulta muito. A disposição, todo trabalhador público, ele tem a disposição. A disposição está nele. Né? Ele vai ser bom no público ou no privado. Se ele for bom, ele vai ser bom. Como se ele for ruim? Tem gente ruim e boa em qualquer ambiente. Né? Então, é isso o que talvez, como o pessoal que às vezes fala, tem a estabilidade. Mas não é toda essa estabilidade. Né? Tem um monte de... Porque o usuário, ele chega num serviço público, ele quer ser atendido. Tem toda a razão, quer ser atendido. Mas qual condição que o Estado, o município dá para ele ser atendido? Né? Não é só o servidor estar ali com a cara bonitinha e atender com um sorriso, se eu não vou te oferecer o que você foi procurar. Sim. Te atender bem, eu vou te atender bem. Isso é minha obrigação. Falta instrumental de trabalho, né? Instrumental, é toda a estrutura, né? Básica, o mínimo às vezes falta, né? Às vezes só falta um sabonete, uma toalha de papel num banheiro. Nossa. Conta mais coisas que faltam. Pode fazer uma lista? Pode. Nós temos uma tarde do dia todo. Bom, Vitor, é muita coisa. Acho que a gente teria que inverter essa pergunta. A gente teria que que falar tem, o né? que não falta, o que tem. É o que tem. Porque, na realidade, o servidor ele faz milagre com o que ele tem, para poder atender a população da melhor maneira que ele pode atender. Essa é a realidade mesmo. Nosso serviço hoje é um serviço muito deficitário, por falta de estrutura mesmo, que os municípios, o Estado... Por falta de interesse, talvez, do poder público dar essa estrutura, né? Sim. Os interesses talvez sejam outros. É, né? Me diz assim, o que já aconteceu, sempre tem, né? Em órgão público, assim, algum colega que traz alguma coisa de casa para poder, tipo, sabonete de casa. Né? Sempre tem, né? Material de trabalho, alguma coisa assim. Vou perguntar para cada um. O que você já viu acontecer? O que você já fez? Pô, a gente já... Muitas coisas, alguma coisa que você viu que foi... A gente até, inclusive, tipo, levar chave, ferramenta de casa para consertar algum utensílio para poder trabalhar. Ou muitas vezes também levar copo de casa, porque não tinha no serviço. Isso várias vezes acontece, é normal. É técnico de farmácia e marceneiro também, né? Marceneiro, mecânico, tudo. Eletricista. É quebra-galho, né? Se uma porta enrosca, a gente vai lá tentar desenroscar. É marido de aluguel do órgão público, né? Que vai lá e conserta, não sei o quê. É bem isso, porque assim, né? Muitas vezes o município ele tem até um serviço de infraestrutura, mas também ele não consegue atender toda a demanda, porque são muito poucos funcionários para atender muito local de público para poder atender, né? Uhum. Por exemplo, só na saúde acho que tem mais de 50 pontos, né, Moisés? Sim, tem mais de 50 unidades de saúde no município de Bauru. 50 unidades. São 5 UPAs, né? De urgência, atendimento de urgência e emergência, e tem as unidades básicas, fora as especialidades, né? Que saúde mental, Promaic, do idoso, né? Promoção do idoso. Então é muito grande a estrutura. Mas isso não quer dizer que o município, se ele tem a estrutura, ele recebe verba. Sim. Se ele recebe verba, ele tem que investir. Né? Se ele tem que investir, ele tem que contratar. Desde o eletricista, o pedreiro, todo mundo. Uhum. Até o Moisés tocou aí no funcionário, né? Você sabe quantos encanadores tem a Secretaria de Saúde de Bauru? Um encanador. Um encanador. E é uma das maiores pastas de Bauru. A segunda maior. Primeira pasta. a educação, segunda a saúde. Eu acredito que o setor de infraestrutura, eu acho que não deve ter 10 funcionários para atender tudo isso daí. Olha só. E você, Moisés, já teve que levar alguma coisa de casa? Ou já viu algum colega que trouxe alguma coisa que te marcou assim? Eu sempre fui muito contrário a isso, né? Então eu não levava. Eu acho que é obrigação. E se a gente levar, a gente está... Tapando só com a peneira, né? Tá passando pano para má gestão. Está passando pano para má gestão. Realmente é isso. Mas eu já vi muito levar de papel higiênico, a pó de café, né? A reclamações de, por exemplo, serviço de água e esgoto em Bauru. O pessoal falar que tem que comprar conexão para consertar o encanamento da cidade. Sim. Ferramenta, então. Nossa. Setor de obras... Até enxada, levar de casa. Facão. Ô, louco, então, levar facão. São reclamações que a gente ouve dia a dia, diariamente. Isso é natural, virou normal, né?
realmente as ferramentas do Departamento de Água e Esgoto são bem aquém da necessidade. Questão de pá, geral sei que o pessoal compra, grife eles compram, porque o que o departamento fornece é muito ruim, é aquém da necessidade. Então eles acabam comprando para poder tentar fazer um serviço melhor para a população, com mais eficiência. Acho que é uma coisa que envolve a licitação. A gente estava vindo no caminho conversando sobre isso. A licitação é feita por preço, não por qualidade. Então, eu acho assim, vou fazer a licitação de tal produto, de um medicamento, o que quer que seja, mas eu não especifico a qualidade do produto. Lógico que eu não posso pôr marca, mas eu posso especificar a qualidade. Não, eu quero o menor preço. Pronto, acabou. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês também tiveram um pesadelo lá em Bauru do Café Odebrecht? Teve Sim, isso lá? Teve. Café Fraterno, Café Odebrecht. Então, ó, teve uma época acho que a maioria... Bom, a maioria vai ser servidor público, vai ver esse programa com a gente, mas assim, acho que foi em 2016, talvez, 2015, 2016, por aí, que a Odebrecht fez esse café aí e entrou nas licitações por menor preço. E no edital tinha uma definição mínima de café. E era aquilo ali o café. Era a definição mínima de café. Você botava assim, ele nem tinha cor de café, ele era meio caramelado, assim, né? Era muito clarinho. E se você fizesse assim, ó, o café bom, você, sei lá, um dedo assim, você ainda vê do seu dedo e depois não vê mais, fica tudo escuro. No café do você via a mão inteira, assim, ó. Sabe? Era clarinho, né? E nem era café. É o famoso chafé. Nossa, cara. Nossa. Aí você estava dizendo da licitação. Então, pelo menor preço, muitas vezes fica sem É a questão do café, né? Aquela economia cara, né? Porque você vai usar, se você usa 2, 3 colheres de café para fazer um certo tanto, você vai usar 3 vezes mais. Acaba saindo muito mais caro. Né? Você tem um produto de qualidade. Por exemplo, no encanamento, você coloca um cotovelo, uma coisa de qualidade ali, ele vai durar quantos anos mais que o de má qualidade? De má qualidade você faz hoje, a semana que vem você tem que refazer. Aí vem o custo do retrabalho, né? O retrabalho sai muito caro. Você usar uma conexão mais barata, vai ter um retrabalho maior, né? A durabilidade maior. Aí você vai ter mão de obra novamente, peça novamente, reposição e tudo mais, né? Muitas vezes a licitação pelo menor preço, ela fica draconiana, né? Ela não entende as nuances das coisas e acaba tendo um material que não tem a qualidade que precisa, né? Sim. Deixa eu fazer agora umas perguntas para a gente apresentar o sindicato de vocês. Quem que me conta? Moisés, me conta um pouquinho de como que surge o sindicato. Apresenta o Sincerme. O sindicato surgiu lá nos anos 90. A Célia pode me corrigir, que ela está mais tempo que eu no sindicato. Mas lá nos anos 90, né? Era um sindicato... Célia, que é a moça que botou café Odebrecht pra caramba. Isso. Pra sair ruim ainda, né? Isso. A princípio era um sindicato presidencialista, né? Tinha um presidente, né? E isso foi mudado com o decorrer do tempo. Hoje nós somos um sindicato que nós temos um colegiado, que não temos um presidente, é uma diretoria colegiada. Então... todo mundo tem a mesma função ali, que é cuidar do sindicato, administrar o sindicato e cuidar do interesse do servidor público, né? Nós somos um sindicato que não temos partido, nós somos apartidário, né? Nós somos independentes, nós temos coligação com nenhuma federação, confederação e nem com um partido político, né? Nós temos, lógico, a nossa ideia. Eu acho que quando você defende direito de trabalhador, você tem uma vertente maior de esquerda, isso é óbvio, né, que acontece, mas nós não optamos por um partido político para não trazer, porque nós temos uma diretoria muito grande, muito ampla, são 36 diretores. Então, é uma discussão que a gente não traz para dentro do sindicato, uma discussão política. A gente traz uma discussão política no sentido do que fazer para o bem-estar do servidor. Mas não uma política não é partidário, de partido, né? Não é partidário. E assim, nós temos muitas lutas, né? Nós temos uma época que teve uma participação muito grande do sindicato na cassação de um prefeito em Bauru, né? Tinha queima de pneu para as ruas. Peraí, vamos entrar nesse episódio com calma, peraí.
Quem era o prefeito? Que ano que é? Me conta a história do começo. Isso, tá bom. O prefeito era o professor Iso Filho. Na época, Iso Filho. Iso Filho, Antônio Iso Filho, 2000 e... No final da 2000 e bolinha. No final da década de 90, né? Final de 90, começo de 2000, né? Fez várias falcatruas, questão de dinheiro, essas coisas, tudo. E ele foi cassado e teve uma participação muito grande por conta das condições que ele opunha ao servidor, né? Até impunha mesmo, com força, tinha um leão de chácara de chefe de gabinete, né? O cara ia trabalhar armado. Ô, louco. Você tem noção disso? Que isso? E teve tudo isso. Então, o sindicato teve que peitar tudo isso. Foi uma luta. Eu não estava no sindicato nessa época ainda, mas conheço a história. Né? Foi uma época dura, de muita luta, e teve uma grande participação do sindicato, e teve muito resultado também essa participação do sindicato. E tantas outras lutas, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, pandemia. Não, 19, foram 5 anos de greve consecutivos. Greve com 2.000 servidores na rua. Quanto tempo consecutivo? 5 anos consecutivos. Não, foi 5 anos que eu digo, esse 2015, 16, na o período turbulento, né? Tá. Na data base. Na data base sempre teve greve. Por falta de... Tivemos um ganho imenso em 2017, que foi 7%. Né? Naquela época a inflação, não me lembro quanto foi, mas era baixo. E nós tivemos 7% de ganho real no salário. Né? O que hoje até a categoria ainda discute, fala, mas o sindicato, porque não sei o quê, que descontou os dias da greve. Mas eles não contam que esse ganho ele leva para aposentadoria, para tudo. Descontou quantos dias? 15, 20 dias ali, mas nem todo mundo participou dos 15, 20 dias, né? 4 de um, 5 do outro. Então, foi uma luta muito grande também, porque é aquela coisa, né? Serviço de saúde, serviço essencial, é impressionante. A prefeitura entra com ação, lá vai o procurador e fala, não, 70% trabalhando. 80%, quando está sendo a greve dos ônibus agora em São Paulo. Sim. É 80% na rua. Se não é multa de tanto. A coleta de lixo é tantos por cento na rua. Se não, é tanto de multa por cabeça. Nossa. Aí até o servidor entender isso, ataca o sindicato, né? Mas essa é a intenção. É atacar o sindicato. É desmotivar a mobilização. Né? Tanto do judiciário quanto do poder público. A Procuradoria devia não topar entrar nessas, né? De trabalho sujo, que eles são servidores também. Também são servidores. Mas penaliza muito o servidor, né? O judiciário, ultimamente, tem penalizado muito. E aí essa greve aí foi numa fase da jornada em que o ISO caiu? Não, isso já é agora recente, 2017. Não, como é que foi lá o ISO? O ISO Filho. Que era o nome dele. Tinha o Vale Alimentação, o mercado não aceitava porque... Você repete? Porque só vai pegar o que você falar, né? Acho que não era nem Vale, né, Rê? Era o Vale Alimentação, só que na época não era cartão, era papelzinho, né? Tinha o Vale Alimentação, mas os mercados não aceitavam, porque ele não pagava os mercados. Né? Então, e tudo, né? Ele não pagava nada, ninguém, fornecedor e dinheiro indo embora. A prefeitura falida. Prefeitura falida. E aumento para servidor não tinha. E a revolta por conta do Vale Compras, o Vale Refeição, que você vai no mercado, a maioria das empresas dá uma cesta básica. Na época, ele dava o Vale, você ia no mercado, o mercado não aceita. Nenhum mercado de Bauru. E olha que não tem pouco mercado em Bauru. Nossa, não tem. E aí ele foi deposto, o prefeito foi deposto. Foi cassado. Foi cassado pela justiça. Ficou preso, cumpriu pena. Como é que foi isso? Bateu lá a Polícia Federal e o japonês da Federal? Como é que foi isso? Naquela época, eu acho que o japonês nem estava na Federal de tanto tempo que faz, mas estava no começo de carreira, né? Mas foi preso, e cumpriu pena 3 ou 4 anos, né? Não me lembro qual foi a pena dele que ele cumpriu. E teve a cara de pau de voltar como candidato no último pleito eleitoral. E foi em qual lugar na votação? Em último, né? Ah, que bom. Na verdade, ele não concorreu. Não concorreu. Na verdade, ele não concorreu. Afastaram ele já por conta da condição. Entrou um outro no partido lá, mas também representando ele, inclusive na campanha.
falava que representava o ex-prefeito Iso Filho, mas também não ganhou, não foi, ficou em último. E aí, beleza, Então, a gente foi abrindo janelas, né? Uhum. Vamos fechar? Vamos fechando. Vamos. Aí você estava contando a história do Sincerme. Sindicato, isso. Então, é um sindicato que vem de lutas, né, bem ferrenhas, são batalhas que foram vencidas durante esses anos, aí, há mais de 30 anos, e que tem grandes vitórias. Grandes vitórias. Assim, eu às vezes falo, às vezes o servidor que está ali no dia a dia não vê esse tipo de vitórias. Né? Mas a gente tem outros sindicatos de região que ligam para a gente, como vocês fazem isso? Como que funciona aí? Até por conta da gente não ser uma diretoria colegiada. Você não manda o estatuto para a gente aprender como que é feito aí? Um mês, mais ou menos, me ligou um diretor do sindicato de Uberaba. Sindicato Servidor Municipal de Uberaba, questionando como estava a negociação aqui, como que a gente fazia. Eles são também um colegiado. Conversando com ele me disse que é um colegiado. Inclusive, falei, na hora que você vier para cá, passa, a gente troca ideias, a gente vai se falando por telefone, né? Para tentar fazer uma união de servidor mesmo, né? Servidor. Porque as reivindicações, a luta é a mesma, né? Então, eu acho que isso é o que você poder juntar, né? Quanto maior, vai ser maior a força, né? Com certeza. E assim, para complementar o que o Moisés está falando, nós do Liberados, a gente não tem remuneração pelo sindicato. A nossa remuneração é da nossa base de trabalho mesmo. Eu recebo o salário de técnico de farmácia, o Moisés de técnico de enfermagem, né, Moisés? E os demais da sua função. Sim. O sindicato não paga um centavo para Continua ganhando aquilo que ganhava. Não tem ajuda de É o afastamento eleitoral. Perdão, eleitoral. O afastamento sindical. Sindical. Raiz. Isso é bom sempre a gente estar frisando, né? Porque tem muito servidor que acha que a gente tem salário pelo sindicato. A gente não recebe um centavo. Legal. E, mais ou menos, quantos filiados tem no sindicato e as carreiras representadas estão em quantas secretarias? Erivelto, dá um panorama mais ou menos para a gente quem e o que o Sincerme representa. Vamos lá. A gente hoje tem em torno de 3 mil filiados, que são os filiados da ativa e os aposentados também. A gente representa toda a categoria de funcionário público, que tem médico, enfermeiro, assistente social... Do executivo. Motorista, auxiliar de administrativo, todas as funções que tem numa administração pública. Na pausa, nós abrangemos toda a categoria de servidor público municipal. Não só da administração direta. Nós representamos Câmara Municipal. O Legislativo também? Também. Câmara Municipal, Previdência, que nós temos Previdência própria. Então, os servidores da Previdência também a gente representa. Servidores do DAI, que é uma autarquia. E servidores da Endurb, que é uma empresa pública de direito privado, que são seletistas. É a única categoria que é seletista. Então, nós representamos todas as categorias, né? Entre elas passa educação, administração, saúde, obras. Então, é muito genérico, né? Sim. Muito genérico. Se atender, é muito grande a categoria. Nós temos 6 mil servidores na ativa, né? Em Durb nós temos mais 700 e pouco. DAI mais 700 e pouco, 800. E os aposentados... mais 2 mil e poucos. Acho que hoje beira os 3 mil, né, Moisés? Nós estamos aí representando 10 mil servidores municipais, mais ou menos. Legal. 10 mil servidores, mais ou menos. E como que é, geralmente, assim, qual que é a coisa que fica mais forte da união? Qual que é a interseção de todas essas categorias? Assim? Como que vocês costumam representar carreiras que fazem coisas diferentes em secretarias diferentes? Como que funciona isso geralmente assim na discussão da campanha da diretoria, a comunicação do sindicato? Como que vocês costumam criar essa identidade do servidor municipal de Bauru e região? Bom, nós temos assim, são várias coisas, né, que a gente faz. Princípio, vamos começar pela campanha salarial. Nós temos, lógico, pauta específica de cada categoria.
Na campanha salarial, nós temos database em 1º de março. Então, a gente faz assembleia, como se fosse seletista, né? A gente faz assembleia, tira pauta, tira índices de aumento e apresenta para a prefeita. Não temos acordo coletivo, lógico, por ser estatutário, não tem acordo coletivo, mas... Lógico, mas isso é um absurdo, tinha que ter. Depois a gente entra nisso. Depois mas é... Inclusive, aqui no estado de São Paulo, o servidor estadual não tem database. Não tem... Então, nós fazemos uma pauta, tirado junto com a categoria, apresentamos os índices de infração e ali a gente tira os índices a ser pedido, né? Percentual de aumento de salário, de aumento de vale-compra, de aumento... Reajuste, né? Reajuste, no geral. E apresentamos para o executivo. Né? Então, essa é uma das maiores assembleias que a gente faz. Que é a de campanha salarial. É feita em 2 fases. Primeiro, para tirar a pauta, e uma segunda, para devolver o feedback da administração. Então, a gente vem e traz o que ela falou, o que o prefeito falou, o executivo disse. Pediu no 10%. Pronto, ela falou, eu só vou dar 5%. A gente leva isso para a categoria. Aí já é com a categoria. Uhum. Vamos fazer greve? Vamos fazer greve. Lógico que durante a pandemia não teve esse movimento, mas nós fizemos a assembleia por vídeo, né? Nós fizemos, convocamos a categoria, mas mesmo assim fizemos a assembleia, tiramos o índice e apresentamos. Não podia ter aumento por conta da LC 173, 2020, né? Que impedia os aumentos para o servidor público, para o funcionalismo público no geral. Então, nós ficamos 2021 sem aumento, sem reajuste, com licença-prêmio suspenso, biênio, tudo suspenso, esses 2 anos, né, que agora, 2021, começa a contar, cheio de tempo novamente, recomeça tudo. Né? E a gente vai também com as pautas específicas. Né? A categoria convoca a gente, nós estamos com esse problema aqui, vamos chamar o secretário, vamos chamar... o executivo, se for preciso, vamos falar com o vereador, é projeto que vai para a Câmara, vamos ver, junta, mobiliza a categoria. Se for, vamos levar todo mundo para a Câmara para ver a votação que vai acontecer, vamos pedir a palavra na tribuna, vamos pedir isso, vamos falar com isso, com aquilo. É esse o que movimenta o sindicato. Mas no dia a dia a gente atende, todo dia tem uma reclamação, ou seja, assédio moral, ou falta de EPI, ou de equipamento, alguma coisa. Tem sempre, todo dia tem reclamação. Essa semana passada, nós tivemos um evento ali de uma servidora municipal que ela é cedida para o Estado, é uma merendeira, é um convênio com o Estado, que a prefeitura cede a merendeira para o Estado, e uma panela de pressão explodiu. Nossa. Uma panela grande. Nossa. Pelo que consta, uma panela de 20 litros. E é uma merendeira só numa escola estadual. Não sei precisar quantos alunos tem lá, mas é muito aluno. Né? Para movimentar uma panela de 20 litros. Parece que ela fazia refeição para mais de 400 crianças. Sozinha. Sem o ajudante, sem nada. E ela encontra-se hospitalizada no hospital de Bauru, né? Hospital público. É o setor de queimados. Queimados, né? que é referência. Queimou o pescoço e a face. E a face. Liguei para a secretária no dia para saber quais providências que eles estavam tomando. Estava tudo encaminhado, ela já estava internada, inclusive. Né? Mas, segundo a secretária, eles acompanhariam a família, ia dar todo o suporte. Mas é assim, não tem uma fiscalização. Quem que fiscaliza uma escola do Estado? É o SESMIT da Prefeitura, é o SESMIT do Estado. É assim, mas acompanhar todo esse pós é o mínimo, né? Tinha que trabalhar muito para isso nunca acontecer, né? Justamente, é o que eu te disse agora. Quem acompanha isso aí? É o SESMIT da Prefeitura, porque é uma servidora municipal? Ou é o Estado, porque é uma escola estadual? Fica aquele jogo de empurra e ninguém faz nada, né? Que condição que estava essa panela? Tinha uma válvula ali que estava funcionando bem? Não tinha, senão não explodia. Né? Nossa, ela fazendo merenda para as crianças e... Feijão, tinha que feijão, espirrou no rosto, disse que tinha assim, tiravam com a pinça feijão. Nossa. Horrível. Então, são as condições que o servidor trabalha. Isso foi divulgado, está nos jornais aí, tudo. Vou te falar, eu trabalho na Secretaria da Fazenda, aqui do Estado de São Paulo, e até a pandemia começar, não tinha
ar-condicionado, não tinha nada no prédio. E aí a gente entrou com uma ação judicial para tentar ver em quais condições de trabalho estavam ali os servidores. E aí tem um teste lá para ver qual que é a temperatura. Aí eu não conhecia, tem 2 tipos de teste. Tem um bulbozinho lá que eles botam numa maquininha e vem lá a temperatura. Aí tem um teste de bumbo com bulbo seco e um com molhado. Não sabia nem nada disso, né? Fiquei sabendo ali na hora. Eu era o diretor jurídico do sindicato. E em uma das avaliações dos coisas lá, deu que era a mesma temperatura de uma fábrica, assim, de uma usina. Que os servidores ficam em condições extremas, né? Então era para você receber até insalubridade para trabalhar. A gente não tem condição de nada, né? E às vezes, assim, os computadores não são renovados. No final não tem nem o reajuste de salário e tem que levar o papel higiênico de casa, né? Mas inclusive essa servidora da panela de pressão não recebe insalubridade ou periculosidade, não recebe nada. Isso é muito doido. Então, acontece essas coisas gravíssimo, né? Gravíssimo. Acontece isso por descaso do poder público. Tanto do Estado quanto do município. Sim. É uma questão civilizatória, né? Sim. Na semana passada ou na outra, não me lembro agora, mas esse mês, as centrais sindicais entraram lá na Organização Internacional do Trabalho contra a estrutura do Estado brasileiro, a Federação, né, brasileira, porque as condições de trabalho dos servidores públicos está atrasado com relação ao que o Ocidente faz aqui hoje. Então, assim, todas as carreiras têm negociação coletiva, tem a database respeitada, né, tudo isso daí. E o servidor público não tem. No Brasil não tem, né? O acordo coletivo não tem. Então, isso significa um atraso civilizatório muito grande. Porque, para pensar, a gente tem um trabalho para fazer e a gente tem uma remuneração para receber. É para ter o valor do outro, né? Você ganha, tem que ser o justo com o que você faz. Só que a gente faz o que tem que fazer de qualquer forma. Sim, vai ter que fazer de qualquer jeito. Não vai mudar o que você vai fazer, isso que eu estou querendo dizer. Todo ano você vai fazer a mesma coisa. O seu trabalho lá, você vai ter que fazer. Mas a cada ano, o governo escolhe quanto que paga para você. Então, não tem um valor do que você faz, então, merece tanto, não. Ele paga quanto ele acha que pode dar para você. E eu sempre falo assim, ó, quando for comprar leite, vai licitar, o governo não pode escolher qual que é o preço do leite pensando no caixa que ele tem. Ele vai ter que pagar o preço que o leite é. Agora, com o salário das pessoas, ele escolhe quanto que ele pode dar. Já para pensar a maluquice que é, o papel higiênico agora é tanto. Aí o governo fala, não, eu só vou pagar tanto que é o que eu posso pagar. E ninguém vai entregar papel higiênico. Então, como que a gente entrega a mão de obra se eles não pagam o que a nossa mão de obra merece? Não é? Eu acho assim, um absurdo civilizatório o que servidores públicos passam. Assim, é uma coisa terrível. A gente tem estabilidade funcional, mas não tem nenhuma estabilidade de poder de compra. Não. Realmente não. Inclusive, posso até te dizer que Bauru é uma grande piada em relação a isso, né? A salário de servidor. Né? Apesar do congelamento que a Lei 173 trouxe, né, durante a pandemia, que a gente não concorda. Entramos com uma ação, acho que todos os sindicatos e centrais entraram com uma ação pedindo inconstitucionalidade dessa lei, né? Acho que não foi julgada ainda, né? Mas Bauru, esse ano, por exemplo, a prefeita atropelou completamente a campanha salarial dos servidores, não esperou database, né? Fez um descaso no Vale Compra, que ajuda muito, mas só ajuda o servidor da ativa. O aposentado não recebe. Né? Então, agora ela vem com uma proposta de aumento de Vale Compra, mas é só para o servidor ativo. Só para poucos, não é nem para todos. Só da administração direta. Depois ela estendeu a autarquia, que é de saneamento, né?
E tem uma outra briga agora com a Endurbe que também quer, né? Todo mundo quer. Como que vou dar para um servidor, não vou dar para outro? Então ela está dando um aumento assim... Um aumento não. Ela põe no projeto de lei que é uma antecipação dos aumentos do ano de 2023 e 2024. Sim. Eu te dou tudo agora e pronto, vocês ficam quietos. Eu sou tão chateado com essa palavra aumento, porque assim, a inflação vem no talo. E aí, se der um reajuste menor, quer dizer, eu não tô com aumento, eu tô com perda de tanto, né? Sim. Essa variação, esse reajuste, ele serviu só para diminuir a minha perda. Perdeu, perdi. E aí, isso passa... Aí, esse reajuste que não recompôs tudo, eu tô perdendo. Para isso acontecer, tem que ir uma lei, tem que passar lá, chamando de aumento. Então, assim, a imprensa, todo jornalista, a comunicação, a opinião pública, fala, ó, tá dando aumento. Eu tô perdendo. Aí. Como é que você... Assim, peraí. Eu já tô chateado em estar perdendo. Eu tô triste, todo mundo tem família e tal, já estamos perdendo. Eu ainda tenho que ir perdendo, ter que ouvir no debate público que eu tô recebendo aumento, tô sendo privilegiado ainda. Mas é isso aí. O que aconteceu? Ó, na pandemia foi isso aqui, ó. A sociedade chamou assim, ó, Erivelto, Moisés, agora a gente precisa da farmácia, precisa da enfermagem. Sim. Com todo o fôlego. Vamos deixar o pessoal, quem puder, fique em casa, e vocês botem a máscara de vocês. Se eu tiver IPI para dar, eu vou dar, senão você vai do mesmo jeito. Vai lá, salva todo mundo, vamos fazer essa força-tarefa, mas olha só, fica tranquilo aí, eu vou congelar seu salário, que você é privilegiado também. E assim... Olha que loucura, a gente tá ficando maluco? E ainda teve uma sobrecarga na pandemia, né? Porque você trabalhava com hora extra, porque você tem o servidor afastado mesmo da saúde, né? Então, a sobrecarga foi imensa. Quantos plantões não se virou na saúde? Médico, de enfermagem, de farmácia. Porque se não tiver a farmácia, a enfermagem não trabalha, não tem remédio. Se não tiver o médico, a enfermagem não trabalha, ou vice-versa. Na farmácia, teve vezes que a gente atendeu com 50% a menos do contingente, porque a maioria estava afastada devido ao Covid. Olha só. E que nem você falou, tivemos aí o nosso salário congelado durante 2 anos. Eu acho muito injusto isso. Mal acabou a pandemia e já vieram mais maldades, né, contra o servidor. Então, assim, viva o SUS, viva o SUS. A sociedade dançou com o servidor, terminou a festa e deu uma facada. Foi isso. Facada, sim. Foi isso, realmente isso que aconteceu em Bauru. Né? Porque, na verdade, a inflação 10,06. Tá bom, vou dar 10,06. Todo mundo aplaudiu. Só que aí veio... tinha um projeto de lei que tirava mais 3 para a Previdência. Então, você pagava 11, foi para 14. Então, não era 10 de reajuste. Era 7. Era 7. E 2 anos sem reajuste, a inflação continuou galopando. Então, não foi nada, né? Sim. Quer dizer que você... Tá devendo ainda, né? Sim. Tá devendo, tá negativo. Tá perdendo. Tá? Você teve um aumento negativo, né? Sim. Tomando os 2 anos e as perdas. Então, eu acho que a gente, sindicato, tem que começar a fazer assim, ó. Quando sair uma lei que dê reajuste e tal, a gente tem que falar assim, ó. Em vez de aumento de tanto ou reajuste de tanto, pega o quanto falta para a inflação e fala assim, redução de só tanto. O nome tem que ser redução, não é? Sim, ou amortização, né? Amortização. É isso. Amortização. Que é muito estranho, né? Na verdade, Moisés, dos últimos anos, a gente nunca teve a recomposição da inflação, aumento né? Real, não. Nunca tivemos aumento real. E os aumentos que teve, como eu disse, foi por conta de greve, de luta do trabalhador mesmo. Consegue alguma coisa sem luta? Não. Não, nada. Não piscou para responder que não, né? Então, é imediato. Conta um pouquinho dessa luta aí. Então, essa foi em 2017, né? Nós tivemos uma greve grande, imensa, em Bauru. Na verdade, não teria nada de aumento. Não teria nada. Saiu do zero. Nós levamos a reivindicação. O prefeito da época disse que não tinha condição, que não sei o quê. Foi mesmo com todo o judiciário mandando trabalhar 70%, essa coisa toda, né? A gente continuou na luta e foi onde chegou a 7%, saímos do zero. Descontou o dia do servidor? Descontou o dia do servidor. Mas ele deve 7% para a vida toda, para aposentadoria. Vitor, de acordo com a nossa mobilização, o nosso aumento, eu tive desconto nessa greve, faria tudo de novo. Tudo de novo? Tudo de novo, não tem problema. Porque se a gente não lutar, a gente não consegue nada. O que eu ganhei, eu vou carregar para minha carreira a vida inteira.
O que eu paguei, eu já paguei, já pagou, já acabou. Acabou, Esqueceu. Né? Então o ganho foi maior do que a perca. É porque, assim, a gente tem que ter a força para defender o nosso valor, né? Sim. Sim. E só a mobilização, né, Vitor? Não adianta. Ah, mas como a gente sempre fala, né? Não são os 4 liberados do sindicato que vai resolver a vida de 10 mil servidores. A gente precisa da mobilização. E não é grupinho isolado que vai ali, eu vou falar lá com a prefeita, eu vou chamar um vereador isoladamente. Não, isso não funciona. Isso está mais que provado que não funciona. Tem que ser a mobilização da categoria servidor público. Sim. Né? Os 10 mil. Exatamente. Você imagina que se com 2 mil nós saímos do 0 fomos para o 7, se fosse 6 mil, que são os ativos... Como que a gente faz para... É o que eu sempre pergunto todo dia, quase. Como que a gente faz para fazer a galera ter esse sentimento de classe, né? Pertencimento de classe, né? A gente tem que ter isso, né? Sim. Então. Ocorre muito individualismo, né? O pessoal muito individualista. Tem uma grande parcela que fala, não, eu quero ver o meu, né? As nossas greves, inclusive, é um grande exemplo disso. Nossas greves, por quê? Porque são várias categorias no mesmo gênero. Né? Nós temos o apoio da educação, por exemplo, tem o professor na greve. O professor tem salário... um salário federal, né? Ele tem que receber aquilo. É lei. Apesar que no município de Bauru isso aí é meio... Não funciona bem, não recebe muito certinho isso aí. Não? Não. O piso nacional, né? Então, e aquela categoria não entende que às vezes satisfaz com vale-compra, com aumento de vale-compra. Ele não sabe, ele não entende que aquilo ali ele vai perder. O governo sempre quer dar coisa que é só para ativo, né? É. Então, não, eu estou dizendo os dois ativos. Tá. O professor, ele quer, se ele tiver 5% no salário dele, ele recebeu o piso nacional, e agora o pessoal do apoio que ganha R$ 1.500, se ele receber 5%, é outro peso. É outro peso. Então, aquele ali, ele pede mais um abono, dá 5%, mas dá um abono até um teto, por exemplo. Sim. Então fica difícil, é difícil. O que a gente fala, na primeira coisa que a gente coloca na Assembleia de Campanha Salarial é que a categoria tem que lutar por índice de aumento de salário. Reajuste. O salário base. Porque é isso que todo mundo leva. Uma coisa que é assim, sempre que a gente se junta servidor, né? A gente está tão arrochado, apertam tanto a gente, que a gente acaba não conseguindo fazer o que a gente queria. O que a gente queria? A gente fez o sindicato, a gente entra no sindicato porque a gente quer lutar pelo valor da classe, a gente quer fazer projetos para a sociedade, a gente quer fazer um monte de coisa. E a gente, às vezes, vê que a gente não tem tempo de fazer os projetos porque a gente só fica apagando incêndio, né? Sim. Só fica apagando incêndio. Então, assim, enquanto a gente não resolver esse problema, vai ser sempre essa coisa que a gente não sai da estaca, zero ali, né? Você falou, né? Lá o servidor ganha R$ 1.500 e ainda às vezes chega em casa, no Natal ali com o cunhado, vai ter que ouvir ainda que é Marajá, ainda vai ter que ouvir isso. Vai ter que ouvir isso. Vai ter que ouvir isso. E assim, uma coisa, para quem estiver vendo ali no YouTube, onde a gente tiver transmitir depois, Erivelto, gordinho da farmácia? Gordinho da farmácia. Gordinho da farmácia. Me conta assim, ó, pra pessoa ter clareza do que a gente tá falando, pega o dia de uma pessoa saiu na rua. Em quais lugares andando na rua, lá no caminho dela, que ela vai ver os servidores públicos representados pelo Sinserme? Em Bauru, praticamente em todos os locais, porque a base nossa é muito grande. Qualquer lugar que ela for, ela vai ter servidor. Se ela for no posto de saúde, tem servidor. Se ela for em qualquer departamento da prefeitura, tem servidor. Que são 7 mil servidores praticamente. Então, todo lugar que ela andar vai ter servidor na rua. Então, assim, ó, o filho dela estudou, é o filiado do Sinserme. Ela foi no posto de saúde. Sim. Pegar remédio, tem o filiado do Sinserme. Se ela foi
não foi pegar remédio, foi se consultar, tem um filiado do Sincerme, e o carro... A água que ela recebe na casa dela. De todo o serviço público tem um filiado Sincerme em Bauru. Serviço público municipal. É disso que a gente está falando, né? É disso. É disso que a gente está falando. Eu, lá no nosso sindicato, o Sinafresp, a gente fez um projeto chamado Orgulho de Servir. Uma vez, a gente estava na Assembleia Legislativa, tentando conversar com os parlamentares. A gente queria fazer uma mobilização para lutar por alguns pleitos. E aí, conversando com a base para chamar a galera para ir até o parlamento, a gente percebeu que muitos não estavam motivados para ir. E aí eu fui percebendo assim, o servidor não está acreditando mais que o pleito dele é justo. Ele nem quer ir pleitear mais, ele está apático, ele está em casa, ele está apático, né? Ele tá se interessando menos pela luta. Sim. Então eu falei, não, peraí. Então a gente tem um problema muito mais fundamental. O cara não tem orgulho do que ele está fazendo. A gente tem que recuperar o orgulho de servir. Então, aí o projeto de Orgulho de Servir é isso. A gente foi pegando assim, mapeando quais são as coisas que tem no debate público que falam mal de servidor. Que o cara já ouve no Natal do cunhado e ele mesmo já vai começando a acreditar no discurso do algoz dele. E aí, para cada argumento desse, a gente começou a produzir um vídeo, uma coisa, um filme e tal. 2 minutinhos, uma coisa curta, desmistificando como que aquilo é mentira, que falam contra o servidor. E aí eu vou pedir para passar aqui, e aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Acho que é 1 minutinho o filme. Você pode passar, por favor, Daniel, aquele do YouTube, o do YouTube, que tá assim, Orgulho de Servir. Proporcionalmente menos funcionários públicos que os Estados Unidos. E que o Reino Unido, a França, o Canadá, a Noruega, a Suécia, Israel, Finlândia, Grécia, Espanha, Irlanda, Hungria e Holanda. O percentual de funcionários públicos em comparação com a população do Brasil é menor do que a média dos países da OCDE, países com os maiores IDHs e PIBs do mundo. A quantidade de servidores nem sequer acompanhou o nosso crescimento populacional dos últimos anos. A população brasileira cresceu, precisando de mais serviços públicos, como atendimentos de saúde e vagas em escolas. Mas o número de profissionais necessários não seguiu esse aumento. Os servidores não são um problema para o país. Na verdade, eles são a solução para a menor parte das adversidades que o Brasil enfrenta nos dias atuais. Ficou claro quanto essas afirmações são equivocadas? Tão equivocado como dizer que servidores públicos ganham salários muito altos. Isso é realidade apenas para uma parcela muito pequena. Os servidores municipais, que são a maioria do funcionalismo público, recebem em média 1% menos que os profissionais que ocupam o mesmo cargo no setor privado. Inclusive, cerca de metade desses servidores ganham menos de R$10.000. O perigo desses argumentos equivocados é que eles são usados como justificativa para a tentativa de retirar direitos de servidores. E aprovar propostas de reformas administrativas que se preocupam apenas em cortar custos enfraquece ainda mais o já frágil serviço público brasileiro, prejudicando a população como um todo. A verdade é que, valorizando o funcionalismo público, quem ganha é a população, com mais serviço à sua disposição e de qualidade. Orgulho de servir, trabalho em prol da sociedade. Fez sentido para você? Muito. Puxa vida. Mas é isso aí mesmo, né? Que acontece. Tem um discurso de que servidor público ganha altos salários, que não trabalha. Mas eu acho que isso é baseado no que acontece com os políticos, né? Em Brasília. Que trabalham de terça a quinta, né? E ganham altos salários. Né, Moisés? E lá em Bauru tem funcionário público que ganha menos um salário mínimo. Menos do salário mínimo. O Na salário base verdade, dele. o C1, no nosso PCCS, O que né? quer ser um? É o menor salário Tá. do plano de cargos, carreiras e salários do município. Ele ganha 74, né? 1.174, que é menor que o salário mínimo. Sim. Né?
1.212, né? É o salário base dele. É que, na verdade, tem uma manifestação do Supremo Tribunal Federal que a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo, não o salário base. Sim. Então, aí ele recebe uma insalubridade, alguma coisa que está no salário, que ultrapassa o salário mínimo lá em R$1, e aí ele já não ganha menos, então tá tudo bem. Mas você vê que desvirtua o conceito da insalubridade, então. Se ele precisa ganhar insalubridade para ganhar um mínimo, o que está acontecendo? Algum biênio, alguma coisa, poder ganhar um pouquinho mais do salário mínimo. Mas o salário base dele é menor que o salário mínimo nacional. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Eu acho assim. Não é ilegal, mas é imoral, né? É imoral. Você falou dos políticos. Uma coisa também que o pessoal fala muito assim vai lá no órgão público e vê que alguma coisa está acontecendo de um jeito não tão eficiente quanto o cidadão acha que deveria ser. Aí ele pega e fala assim, servidor público é ineficiente. A culpa é de um funcionário ou é do patrão, do gestor, a coisa não anda bem? Do gestor. Então, assim, o cara culpa o servidor porque ele quer quase que o servidor público seja um monge, né? Que ele leve o papel de higiene de casa. Porque o gestor fica lá por 4 anos, quando não quer ficar só 2 para virar deputado depois. E então, assim, o cara já ele vê que assim, daqui a 2 anos ou qualquer coisa acabou. Então ele não está nem aí. Muitas vezes ele não tem essa preocupação de longo prazo. Então, como que desse jeito a coisa vai dar certo? É muito mais difícil. Enfim, mas o problema sendo fácil, sendo difícil. Mas claro que está difícil. O problema é que a estrutura de gestão do Estado, que é politizada, que o chefe é o político eleito. Sim. Então, o problema está ali na gestão. Você não pode culpar o servidor pelas coisas darem errado. É o gestor que não organizou aquilo ali, não é? É a deficiência do gestor, né? Não tem uma gestão de qualidade, lógico, ele não vai ter um serviço de qualidade, né? Não é culpa de quem dá a cara a tapa realmente, né? Sim. Que é o servidor público. O servidor ele faz o melhor dele com aquilo que ele tem, daquilo que é oferecido para ele trabalhar. É isso que a população muitas vezes não entende. O que vocês já ouviram assim? Já tiveram que lidar de... Eu sempre uso o exemplo do cunhado, esse negócio assim, mas o que você já ouviu de absurdo contra servidor? A pior coisa que a gente escuta da população é quando ele fala assim, eu pago o seu salário. Essa é a pior coisa que existe, gente. Isso dá uma revolta na gente muito grande. Uma vez eu vi um cara dizer assim, um servidor dizer assim, é a mesma coisa que o cara ir até a Coca-Cola. Porque ele comprou uma Coca-Cola, ele passa em frente à fábrica da Coca-Cola e fala assim, eu que pago o seu salário. É bem isso. Aí ele paga o seu salário, sim, mas você também paga seu salário. Muitas vezes... Inclusive, se você ganha mais do que ele, você paga mais, ajuda mais com o seu próprio salário do que ele. Então, assim, todo mundo rateia isso, né? É uma arrogância, né? Isso aí, né? Mas a gente escuta isso muito. Salário. Eu pago seu salário. Isso aí é uma frase que deixa a gente bem chateado. Desmotiva, né? Desmotiva o trabalhador. Porque apesar de estar ali recebendo um salário baixo, então tá pagando mal, né? Tá pagando mal. Me desculpa quem tem esse tipo de posicionamento, tá pagando muito mal. Essa é a vontade da gente falar pra pessoa. Você está me pagando mal, precisa ganhar melhor. Quando alguém falar que eu pago o seu salário, eu falo assim, pô, tá pagando... podia pagar melhor, né? Podia dar uma melhoradinha aí, né? E você, o que você ouviu assim? Servidor vagabundo. Isso eu já ouvi. Vagabundo? Isso eu já ouvi de... Como que era? O Mário Ramos, ele era o quê? Do Dr. Sérgio? Assessor? Lá. Ele era o secretário do secretário. Ele era secretário do secretário. Sabe quando tem secretário do secretário? Um secretário que já foi secretário é secretário do outro secretário. Secretário de apoio, sei lá. Você entendeu? Uhum. E no começo da pandemia nós fomos discutir algumas coisas. Já tinha saído um decreto e pedir para que o servidor fizesse home office. Ele falou para mim, na cara de pau, o servidor quer ficar em casa para assistir Netflix e comer pipoca. Nossa, olha o nível. Olha o nível, baixo nível do cara, né? Eu tive que engrossar, né? E olha que eu sou calmo, hein?
Putz, o pessoal que estava comigo falou, moxa, mas é isso aí mesmo? Eu falei, é isso aqui mesmo, ele não pode falar, ele tem que respeitar. É claro. Falar para um dirigente sindical que o servidor é vagabundo, não, vagabundo é ele que fica sentado ali. E não levanta dali, não conhece a realidade. Isso a gente não pode aceitar como Você não diretor pode, sindicato. nem como servidor, nem como ninguém, né? Uma vez eu estava na Lesp, era... Não me lembro agora se era a Previdência Estadual, alguma coisa... Acho que era isso. E aí, eu estava ali e o deputado, mamãe falou, bando de vagabundo. Todo mundo viu esse vídeo, né? Uhum. Imagina o quanto que eu fiquei triste quando ele caiu. Já tivemos vereador que chamou a gente de vagabundo também, né, Já, Moisés? já. Na legislação passada. Já tiver. O servidor é vagabundo. Então, isso é muito triste, principalmente vindo de quem está no serviço público. Sim. Porque esse secretário do secretário era um Secretário profissional, do secretário. era um profissional de carreira. Então, ele também é vagabundo. Ele já foi secretário de saúde. Ele foi secretário de saúde e depois ele estava secretariando o secretário, né? Atual, porque da atualidade. Ele foi um dos melhores, porque os outros que sucederam é muito ruim, né? Ele só foi o melhor porque os outros foram piores. Foi né? pior, é isso que a Renata quer dizer. Sim. Olha, para administrar o tempo aqui, que o papo tá bom, a gente achou que 2 horas podia ser muito, não é nada, Não é né? nada. Daqui a pouco tá acabando já. Então eu queria saber assim, ó, para dar check aqui, senão o Oliver, que organizou o nosso roteirinho, vai ficar chateado comigo se eu não cumprir as coisas. Uma coisa interessante da gente conversar é a seguinte. Teve alguma situação em que, assim, alguma das carreiras representadas ou os servidores, de algum modo, tinham capacidade, tinham alguma proposta de como resolver algum problema, mas a politicagem não fez a coisa andar? Sabe, às vezes assim, por exemplo, o servidor, o grupo de servidores vai lá e propõe uma coisa que vai resolver o problema, daqui a pouco o parlamento não passa, sabe, essas coisas assim? Já teve alguma coisa que os técnicos, os servidores técnicos sabiam resolver um problema e a política não deixou a coisa melhorar para a população de Bauru? Com certeza. Porque sempre o servidor de carreira ele conhece os problemas, ele sabe como resolver. Mas aí a política impede o servidor de fazer. Né? Porque, na verdade, o gestor faz política, né? Não faz a coisa andar. O servidor de carreira ele entende o serviço, sabe resolver os problemas que acontecem no dia a dia dele, no cotidiano, Vitor. Muitas vezes, por ego, o gestor não deixa fazer para não ser o nome do servidor que vai estar em evidência e não o dele. Um exemplo aqui que o Luca tinha até organizado assim pra gente era que muitas vezes o governo não, o gestor, né, e tal, não ouve o que o corpo técnico tem a indicar para como realizar uma licitação que seja razoável para ter o material que é necessário, né? Sim. Eu acho que tem uma falta de diálogo, né? Procurar para certas coisas, até uma mudança de prédio, por exemplo, de uma unidade qualquer lá. Quem conhece a realidade, o ambiente que trabalha, é o servidor, o trabalhador. Seria muito mais fácil, nós vamos mudar daqui porque a estrutura não está boa, porque o banheiro está entupido, sei lá o quê. Nós precisamos alugar um outro prédio ou vamos fazer isso. Isso aconteceu em Bauru. Agora, no final do ano, aquisição de vários prédios lá caindo aos pedaços, pela Secretaria de Educação, foram 34 milhões gastos. Olha, mal gasto, né? Mal gasto, Então. porque não tem condição. Por exemplo, comprar o prédio para a escola que não tem condição de ser escola. Inclusive, um desses prédios está escorado até por madeira. Né, Luca? Escorado por madeira, um dos prédios, né? Então, Pode isso ser. prejudica muito a população. Nossa. E é um gasto de dinheiro público que, sendo que tem escolas para serem reformadas, serem construídas, escola chovendo dentro, o que já tem uma comissão de processante para a prefeita sobre isso, né? Como Já que foi me conta isso? instaurada uma comissão processante. Agora ela vai responder e explicar por que comprou esses prédios. Por que comprou isso aí? Por que gastou 34 milhões em prédios que não servem para aquela finalidade? Como é que está o relacionamento dos servidores com a prefeita, né?
Olha, assim, a prefeita politiqueira, de carteirinha, né? Politiqueira de carteirinha. Profissional de rede social. Ela tem uma formação como repórter, já trabalhou na filiada da TV Globo, lá no interior, tudo. E ela faz bem esse negócio de Facebook, essas coisas aí, né? Ela manja. Ela manja? Ela manja. Ela sabe editar bem a situação. Então Ela fica no Facebook no horário de trabalho? Tá, com certeza. Aí ela... Lives, né? As lives, tudo. Então aí ela faz um joguinho, ela coloca o servidor contra a entidade de classe que defende o servidor, lógico, né? Então ela atende grupos isolados. Vai dividindo para governar? Dividir. Né, já, essa frase é bem conhecida, né? Acho que dividir para conquistar, né? Então ela faz esse joguinho. Então satisfaz uma categoria, satisfaz a outra não existe, pronto, e vai levando assim e fecha a porta para a entidade que representa para o sindicato. Esse é o jogo da prefeita, o jogo político dela. Mas ela não recebe toda uma categoria, ela recebe uma minoria ali que diz que representa, que não representa, né? Às vezes não é nem a vontade de toda aquela categoria. E ela faz esse joguinho, tentando jogar o servidor contra a entidade, contra o sindicato. É o desmonte, né? É o desmonte, É o desmonte. Essa é a política que vem tanto no federal, estadual e municipal, né? Desmonte das entidades de classe, desmonte da máquina pública, né? Vamos vender, vamos terceirizar e acabar com tudo e não precisa de servidor. Vai sucateando, né? Sucateando. Vai sucateando até dissolver, na verdade, né? E a política dela não é o olho no olho, é o dedo no olho, assim, ó. É o furão hoje. Tem algum pleito de vocês que... Quais são os principais pleitos agora? Tem algum pleito que dá para traduzir em projeto de lei? Como que tá a briga de vocês agora? Quer dizer, você deve ter milhares, né? Porque vários, vocês são várias categorias, né? E tudo tem que ser por lei, né? O que a gente tem pedido muito, uma reforma no plano de cargos e salários, né? A gente tem uma questão que já antiga, quando se criou o plano cargo, carreiras e salários da prefeitura, em 2010, o primeiro foi o da saúde, 2010, criou-se uma jornada de 30 horas para os profissionais de saúde, que é uma realidade, vem acontecendo, né? E não criou para os técnicos de farmácia e para os agentes dos auxiliares de consultório odontológico, ACO. Naquela época, instituiu o técnico de consultório odontológico e ficaram os dois, né? Hoje não se contrata mais auxiliar, só técnico. E o técnico de farmácia ficaram com 40 horas semanais. Então, esse é um erro, né? Porque o dentista faz 6 horas, mas o técnico de consultório não. Então, ele fica ali sobrando 2 horas. Uhum. Então, é uma luta que a gente já vem no terceiro governo. Não resolve a 3 governos? Resolve 3 governos e é um projeto que o outro governo já ia mandar para a Câmara, não mandou no início da pandemia por conta de ter barrado todas 10 anos que não resolve. 12 anos. Essa Uma luta de 12 anos. Essa é uma das lutas, né? Tem uma outra questão também, que é o projeto de lei que foi uma concessão que foi feita para os trabalhadores que trabalham na urgência e emergência nos plantões ininterruptos, né? No serviço ininterrupto, que ele trabalha 12 horas, ele ganha no feriado e no ponto facultativo, ele ganha 8% a mais por ser feriado. Né? Uhum. E os outros serviços que não estão embutidos na urgência e emergência, como a farmácia, a residência terapêutica, CAPS 24 horas, o TP, que é transporte de paciente, eles não recebem, porque na lei saiu que só para urgência e emergência. Então é só uma corrigir. Nós temos que corrigir, botar ali na lei, uma modificação na lei, dizendo que é para todo o serviço ininterrupto. Pronto. Acabou. Bota esse... não vai altera esse dispositivo tal para constar assim. E não é
não vai ser um gasto exorbitante para a prefeitura. Não é tanto servidor assim. Dá para fazer, mas não tem vontade. Né? É porque... São coisas assim, não é nada, não é nada. É muito para quem trabalha. Principalmente para quem trabalha no serviço de saúde, que é desgastante. Quando tá todo mundo descansando em casa, ele tá ali. Né? Tá ali à disposição da população, à disposição do serviço. Uma coisa que é muito louco, né? Assim, o orçamento público revela prioridades públicas. Não adianta um governo dizer que apoia uma coisa ou outra se ele gasta com uma terceira. Ele valoriza não aquilo que ele fala, ele valoriza aquilo que ele gasta. Sim. Né? Você não pode dizer que você é o cara que mais gosta de chocolate do mundo se você não ganha dinheiro com chocolate durante o mês. Você não é o cara que mais gosta de chocolate do mundo. Né? Então tá. Os governantes são eleitos para dizer: quero trazer bem-estar para a população. Como que você traz bem-estar para a população? Investindo em serviço público. O que ele não faz? Investir em serviço público. Serviço público. Desmonta o serviço público. Eu não entendo como que essas coisas passam batidas na discussão na sociedade. Né? O governante vai lá, diz que vai cuidar e diz, ao mesmo tempo que ele vai cuidar, ele vai cortar. Vai cortar o serviço público. Aí, às vezes, sei lá, o cara lá que fica falando que servidor público é Marajá, ele vai lá e pede para cortar. E daqui a pouco ele vai perceber que cortou o serviço dele. O que ele precisava, Ele precisa. Aí tá sem professor pro filho dele. Isso é muito louco. Eu queria ver o vídeo de vocês. Aquele lá do Facebook, Daniel, por favor. O vídeo é um vídeo institucional do site. Como é que é? O que é o vídeo? É um vídeo É um vídeo do Dia do Servidor Público, né? Uma homenagem ao servidor público no ano passado. Que esse ano ainda... Esse é o do ano passado? Do ano passado. Ah, legal. Então vamos colocar no começo. Valeu, Daniel. Muito bom. Olha, tá. É um vídeo bem produzido, com um apelo emocional bacana, né? Sim. Eu tenho uma tia que foi morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, uma vez eu fui visitar ela e conheci uma coisa da cultura deles que eu achei interessante. Que é assim, quando eles encontram na rua alguém que foi militar aposentado, por exemplo, eles cumprimentam a pessoa assim na rua, falam assim, obrigado pelo seu serviço. E eu achei isso muito bonito. Eu comecei valorização, né? Aí eu comecei a falar isso, assim, então, Erivelto, Moisés, obrigado pelo serviço de vocês. Todo servidor público, obrigado pelo seu serviço. Eu vim de casa para cá, eu sempre passo geralmente o mesmo caminho para vir para a parte central aqui. Aí tem lá eu passo pela uma unidade do SUS, tem uma cabinezinha da PM ali na minha rua, e eu sempre passo e vejo o trânsito está organizado, então sempre passo e vejo assim, poxa, é isso que a gente está fazendo, né? Porque
No caso da minha carreira, por exemplo, a gente trabalha para ir atrás do recurso para isso acontecer, né? Mas no caso do sindicato de vocês representam essas carreiras todas que fazem as coisas, né? Não a polícia militar, né? Claro, mas assim, você anda na rua e pode ver o serviço, né? O serviço sendo feito. Realmente, acontecendo, você encosta, né? Às vezes, existe. Às vezes, por exemplo, abre um buraco na rua para fazer uma obra, né? O munícipe até reclama, fala, nossa, porque atrapalha, que isso, que aquilo, mas aquilo tem que ser feito. Sim. Uma hora vai ser feito. Aquilo é uma benfeitoria. Ah, ficou um buraco ali porque fez alguma obra, não sei o quê. Não dá para tapar no mesmo dia. Porque você tem que assentar a terra ali para botar um remendo no asfalto ali. Então, às vezes, passa, mas está sinalizado. Então, a população precisa entender que tudo é no seu tempo, que as coisas acontecem no tempo, né? Lógico, é precária algumas coisas, tem muita coisa precária. A estrutura que é oferecida, a condição de trabalho é muito precário, mas também tem que ter um reconhecimento da população que aquilo ali está sendo feito. E aquilo dali está sendo feito por trabalhador, servidor público. De vez em quando acontece, né? E é o que faz valer a pena, né? Sim. É engraçado, né? Quando tem o buraco aberto, todo mundo percebe. A hora que ele é tapado, a pessoa passa por ele, nem percebe que ele foi remendado, que ele foi consertado, né? E ali foi um servidor que fez, né? Já viu o jornal da Notícia Boa? Nunca vi. É isso. E eu queria perguntar, assim, para cada um de vocês, vamos começar pelo Erivelto. O que para você é mais recompensante em ser um servidor público de Bauru? Olha, o que é mais recompensante para mim é quando eu saio na rua e a pessoa me cumprimenta e lembra do meu serviço. Isso me recompensa muito. Eu fico muito agradecido por isso. Por isso eu tenho certeza que meu serviço foi muito bem executado. Talvez eu não fui bem remunerado por ele, mas ele foi bem executado. Sempre eu procuro manter meu serviço sempre bom, da maneira que eu gostaria que eu fosse atendido por um servidor. E graças a Deus, aonde eu vou, sou atendido por servidor, sou muito bem atendido também. Ah, que bom. É isso, né? A gente vai fazendo a diferença durante a vida, né? A gente sempre tem que se espelhar, Vitor, num que seja melhor do que a gente, né? Como é que é? A gente sempre tem que se espelhar num servidor que é melhor do que a gente, pra gente tentar chegar perto dele, né? Sim. E é assim que eu tento fazer na minha vida Que legal. pública, na minha vida, carreira de servidor. E você, Moisés, o que é mais recompensante em ser servidor de Bauru? Realmente é o reconhecimento, né? O reconhecimento é tudo, né? O reconhecimento de dar certeza que você fez bem feito. Sim. Então eu acho que é isso. Acho que a palavra é reconhecimento. Reconhecimento. E aí, agora a gente já estava caminhando bem pro finalzinho. E aí tinha um item, né, aqui sugerido, que era o diálogo com a administração municipal, né? A atual gestão municipal, a prefeitura, né, a prefeita, ela tem um alinhamento com o governo federal, né? Sim. E isso de alguma forma tem atrapalhado o sindicato, né? Enfim, o não reconhecimento de certa forma do espaço institucional que o sindicato os liberais muitas vezes demonizam, né, o sindicato, né? Isso é uma doideira. Me conta como que está acontecendo agora. Bem, o nosso relacionamento com a administração pública é um pouco turbulento. Dificilmente ela recebe a gente, né, Micélia? A gente tem bastante dificuldade para chegar a ter acesso a ela mesmo. Bem complicado. E ela sempre atropela os ritos, né? E acaba tendo muito confronto com o sindicato e fazendo também o servidor também ter confronto com o sindicato também. Isso é muito ruim, né? Ela acaba causando essa turbulência aí entre as partes. Ela tem esse perfil, né, de colocar o servidor contra o sindicato, de não atender o sindicato. Eu acredito de vários ofícios que nós fizemos para a administração esse ano, só nesse ano, se responderam 10% dos nossos ofícios, até cobrando o cumprimento de lei, como, por exemplo, a Lei 191, né, que suspende o efeito da Lei 173 para o serviço de saúde e segurança. Né? Não tem um cumprimento ainda da prefeitura em relação a isso. Né? Então, é o descaso. É o completo descaso com o servidor, não recebendo a entidade de classe, não respondendo os ofícios. São vários ofícios que se respondeu 10% é muito. Em meio ano, né? Nem respondeu, né? Nem respondeu.
Tá chegando perto de alguma mobilização, alguma coisa assim? Como é que tá? Bom, a gente tem agora, a gente está junto com os outros sindicatos, né? A vereadora que ela é mais próxima ao sindicato, a gente está tentando construir um seminário de assédio, que é uma coisa que é muito recorrente no município. Eu acredito que também no estado, né? Inclusive o sindicato dos trabalhadores em penitenciária está junto. E outros sindicatos da cidade. Então, é uma questão que vem muito... marca muito, né, o servidor, por questão de bullying, de assédio. Nós fazemos várias orientações, são várias reclamações. Então, até ontem, a gente estava numa audiência pública em que um servidor pediu para falar e ele era motorista do SAMU. Ele falou que o chefe dele falou que ele não servia para o SAMU porque ele era barrigudo. Nossa. Chega a ponto disso. E realmente ele foi transferido, isso há 2 anos atrás, ele foi transferido do SAMU com todos os cursos que ele tem para isso, para estar ali, que é um investimento na carreira. E porque um chefe acha que ele não tem perfil físico, talvez, só que sempre executou muito bem a função. E o Erivelto tinha falado ali na entrada que tem muito assédio vertical e horizontal também, né? Sim, tem muito assédio, realmente, o vertical e o horizontal, onde o próprio colega de trabalho assedia o colega. Assim, muitas vezes até por conhecimento até da chefia imediata. Isso é uma coisa muito grave. E é muito recorrente isso no serviço público também. A gente está combatendo isso daí, através desse seminário que a gente está formando aí, tentar diminuir esse tipo de coisa que está vindo acontecendo. E é um trabalho sob muita pressão, né? Muita coisa. É contra tudo e contra todos, né? Sim. Ali ainda a gente entrando aqui, tomando café, porque eu tô sempre tomando café. A gente tava, graças a Deus, na hora do Ebrecht, Célia, o café. E aí, na hora lá, surgiu no seu celular uma coisa que, na farmácia, alguém quebrou, depredou. Como é que foi essa história? Vamos lá. A farmácia é um local hoje onde tem um fluxo muito grande de pacientes, né? E a demora pelo atendimento é grande, porque o que o serviço oferece está aqui na necessidade da população. Então, pela demora, muitas vezes o paciente se exalta. Hoje teve um paciente que se exaltou, quebrou o acrílico de um balcão da farmácia. A semana retrasada também teve outra discussão na farmácia, questão de senha. Há 1 ano atrás também teve uma outra agressão com o farmacêutico da unidade, onde ele sofreu agressão física e tal. E a gente vem combatendo isso daí, Vitor. Nossa, o cara tá lá trabalhando e aí o cidadão, enfim, se incomodou com a fila e tudo, aí começa a exercer violência ali, né, com quem tá trabalhando, né? E assim, a gente vê hoje a necessidade da vigilância dentro das unidades de saúde. Não é só a farmácia, em outras unidades também. Por causa do fluxo de muitas pessoas que passam por ali, que se exaltam mesmo, que demora. Porque, infelizmente, o serviço de farmácia é um serviço meio complexo, que não é só a dispensação. Existe a dispensação, a orientação, você tem que alimentar o sistema, porque tudo isso daí hoje vai para o Ministério da Saúde para saber o que a pessoa tem no medicamento. Tudo isso aí demora, né, Vitor? Então, muitas vezes, uma pessoa idosa que você precisa de um atendimento um pouco mais voltado para a orientação, demora mais. E as pessoas se incomodam com isso, fica nervoso e acaba ali aquele clima ali e acaba acontecendo essas... Também há uma falta de funcionário. Sim. Ali, né? Porque a farmácia, acho que foi a do centro que o ocorrido, né? É uma farmácia grande. Farmácia grande. Você chega lá, tem gente saindo pela porta, tá na calçada, esperando a fila. E não tem servidor suficiente para isso. E aí vocês estavam dizendo que era um pleito de quem trabalha lá que tivesse uma segurança. Sim. Já foi levado para a Secretaria de Saúde. Né? Ela entende que não deve ter, mas é uma discussão. Ela entende que não precisa de segurança. Que não precisa de segurança. Como que você explica o acrílico quebrado? O acrílico, a agressão há 1 ano no farmacêutica, a semana passada, toda semana, é recorrente, né? Esse é um exemplo, né? Existe outro. Nas UPAs também, de vez em quando, acontece muito isso daí também, né, Moisés? Sim, sim.
complicado, né? E assim, o déficit funcionário é muito grande. Você vê, por exemplo, uma das farmácias maiores, que é a farmácia do centro, hoje faz em torno de 700 atendimentos. Né? Muitas vezes é 700 pessoas, 700 senhas. Mas muitas vezes uma pessoa vai pegar medicamento para 2, 3 pacientes da mesma família, entendeu? Então isso aí pode até triplicar o atendimento, né? Você vê, muitas vezes, cada funcionário acaba atendendo muitas vezes muito mais que 100, 150 pessoas por dia na unidade. É muito desgastante, 8 horas você ali atendendo, digitando e tudo mais, né? Na minha carreira, há 10 anos não abre concurso. E o pessoal vai se aposentando, natural. Sim. E já passou da conta o meu concurso, né, que foi o último, deu um fôlego de funcionários. E aí o pessoal vai se aposentando e não abre. E aí, daqui a pouco a gente está trabalhando 3 vezes o que era quando começou. E é isso, né? Vai cada vez tendo menos gente para fazer o atendimento. É mais ou menos o que você está falando vem a calhar lá em Bauru. Que o serviço de urgência e emergência hoje ele funciona porque tem hora extra. Se não tivesse, não teria o serviço pleno. Não tem o suficiente. Não tem o suficiente. E aquela coisa, né? Se torna assim, vicioso a hora extra. Porque o cara consegue ganhar mais um pouquinho, melhorar o seu salário, né? E aí ele quer hora extra, Por ganhar pouco, ele fica refém da hora extra. Essa é a Tá verdade. refém, é isso. É uma palavra até um pouco feia, pejorativa. Mas isso. tá refém mesmo. Fica refém da hora extra. Porque ele tinha que ter um salário pra digno, né? O que acontece, Victor? A hora extra fica incorporada na renda dele. Isso é muito ruim. É. Então você vê que ele já não é mais um cara que trabalha, sei lá, o turno normal. Sim. O turno dele já tá maior e é esse que é o normal agora. Vitor, Né? Então, o normal é fazer 24 horas, por exemplo, serviço de saúde. você acha que se ele tem uma jornada de 12 horas, nas próximas 12 horas de hora extra, ele vai dar qualidade do serviço dele? O ser humano não é uma máquina, né? Não é máquina. É complicado, né? É. E a saúde é um ritmo pauleira, né? Sim. Eu acho que ele tem que ter um salário digno. Claro que tem. Trabalhar a jornada normal. Uma coisa que eu sempre fico assim, ó. Eu moro em prédio. E... Alguém mora em prédio? Já morou? Eu morei, tive uma experiência muito ruim. O Luca também. Assim, eu moro em prédio desde que eu sou criança, porque sempre morei, né, em cidade, assim, na região metropolitana. E que é tudo, né, aquela selva de pedra lá, né? E, assim, meu pai sempre me ensinou que você tem que tratar o porteiro, o servente, todo mundo que cuida do condomínio, você tem que cuidar muito bem, porque essa pessoa está cuidando da sua casa, pô. Sim. Né? E a gente, o que é o poder público? Vamos pensar em Bauru. Bauru é um condomínio chamado Bauru, que tem o síndico, a síndica, tem a síndica e tem todo mundo que cuida com amor e carinho para Bauru ser o que Bauru é. E as pessoas são arrogantes. Imagina você passar num prédio, na portaria, falar pro porteiro assim, ó, eu pago o seu salário. Olha isso. É isso que fazem com o servidor público. Isso é uma... eu acho assim, isso é um déficit de civilidade. Parece que a gente está com os valores todos invertidos. A gente parou de entender o que é a sociedade e o que as pessoas... Os servidores estão tentando cuidar daquilo ali, né, cara? Olha só que loucura você... O cara enche a boca para falar de servidor, para falar mal de servidor e dá vontade de mostrar a foto, assim, olha aqui um professor. Pega um professor, a cara de um professor e fala, cara, é isso aqui que você está falando mal? É o gordinho da farmácia? Sim. Porra, eu fico assim... A gente tem que fazer campanhas publicitárias para a gente conscientizar a população. Eu acho que é uma coisa mesmo assim social e política, né? A gente tem que ter talvez, não sei, educações no colégio, algumas coisas que ensinem essa educação política, sabe? Explicar como que as coisas funcionam. Olha o trabalho que dá para um remédio chegar até você. Olha a coordenação do trânsito. Só para vocês vão pegar o agente de trânsito. Sem esse cara, o que acontece? Que loucura que acontece, né? E essa pessoa está ali trabalhando no sol, cara, sei lá. Na chuva, muitas vezes. Na chuva.
O policial que corre risco de tomar tiro, vocês da saúde, os dois, né, que arriscaram a vida, né? Os profissionais da saúde arriscaram a vida na pandemia. Sim. A vida. Graças a Deus, vocês dois estão aqui. Podia não estar, né? Podia não estar. Poderia. A gente Podia não estar. Perdemos muitos colegas da saúde com a pandemia, né? Vários. A pandemia não foi fácil, não, né? Então, a pandemia não foi fácil mesmo. Foi terrível. Mas a gente... Obrigado pelo serviço de vocês. Isso daí, cara... Isso daí foi fogo. Então, estamos terminando. Eu quero perguntar para cada um de vocês se... Vamos lá. Erivelto, vamos começar por você. Que mensagem você quer deixar pro servidor público de Bauru, pro cidadão de Bauru? É isso. E para quem está nos assistindo, a população em geral? Assim. Pode direcionar um pro servidor e um pro cidadão. Eu gostaria que o servidor fosse um pouco mais engajado nas lutas, né? E, tipo assim, participasse mais das coisas que acontecem na cidade, com o sindicato. Perceber que o sindicato não é só a gente, diretores. O sindicato é todos os servidores juntos, que fortalece o sindicato, né? E para a população. Que a população tem que entender que o servidor público também é usuário do serviço. Que ele dá o melhor dele para poder atender a população. É isso. E para o servidor, aquela história. Agradecer mesmo, que se não fosse o servidor público, nada funcionaria. Nem você falou. Você vê, desde manhã cedo, quando o coletor de lixo para a sua casa, é o servidor público que te serviu um serviço. Quando você vai no posto de saúde tomar a vacina da Covid, é um servidor. São serviços que são executados por servidores públicos, né? A gente tem que dar importância para o servidor público, agradecer o serviço que ele presta à população, que é de suma importância. É isso. E você, Moisés, que mensagem você tem para o servidor de Bauru e para o cidadão de Bauru? Eu acho assim, né? O servidor de Bauru é o que o Erivelto disse mesmo, é o engajamento. O sindicato não pode esperar nada mais, nada além, né, do que o engajamento do servidor público, a mobilização e contar com o sindicato. O sindicato está lá, sempre teve, de portas abertas, recebe qualquer servidor, se ele for filiado ou não. A gente está sempre conversando, a gente visita os locais, né, de onde trabalham os servidores, a gente está à disposição, tem locais, inclusive, que a gente chega e o servidor vira as costas, né? Olha. É impressionante. Tá? As pessoas não precisam concordar com a gente, mas precisam discutir com a gente. Então é isso, engajamento, mobilização, porque só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. Não é fazendo conversinha de meio canto com o executivo, com o legislativo. Ali sempre tem um interesse, que seja de se reeleger, mas ali sempre tem um interesse. E o sindicato não tem interesse nenhum, além do que cuidar do servidor. Então é isso que eu acho, é engajamento e mobilização. E para o cidadão? Cidadão, eu acho que o cidadão precisa aprender, entender, se educar no sentido de respeitar o servidor. Do quanto é valioso o que o servidor presta, o que o servidor oferece para o cidadão. Eu acho que é isso aí. Quero agradecer Erivelto, Moisés e as meninas que estão aqui também. Agradecer o Daniel, o Lucas, todo mundo. E vou encerrar aqui dizendo obrigado por você que nos assistiu até agora. E se você gostou, segue a gente no Instagram, no YouTube, em tudo. E até a próxima. Um abraço.